Continuamos o nosso cenário político nesta segunda-feira, mais uma semana, segunda semana da campanha eleitoral neste segundo turno. Então, tem notícia, tem muita informação e nós estamos conversando sobre pesquisas eleitorais com o CEO da empresa Atlas Intel, empresa de pesquisas Atlas Intel. Para você entender melhor, o diretor executivo da empresa é o Andrei Roman. Ele está conversando com a gente de forma remota. Você deve ter visto aí por todo o país pesquisas da Atlas neste primeiro turno. Vai sair ainda essa semana pesquisa da empresa neste segundo turno. Participe do programa com a gente através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, o nosso Instagram e o nosso WhatsApp. Inclusive no WhatsApp já tem o alô aqui do João, da UPA, do Caquinha, do Odete Rosado e Niel do Sumaré, dizendo que já está ligado aqui com a gente. Um alô para Júlia e Dedé, que estão ligados aqui na gente. Ivanildo. Carol, você falou aí na questão do segundo turno. Só reforçar aqui para você que nos acompanha, se no primeiro turno a gente teve ali mais de 14 horas de transmissão ao vivo, a gente vai ter, sim, transmissão no segundo turno, no dia 30 deste mês de novembro. A gente vai ter a programação durante o dia, com boletins ao longo aí do dia do pleito, mas a nossa transmissão ao vivo começa às 4 horas da tarde, segue durante a apuração, né? E teremos também aqui, para você que nos acompanha, a transmissão das rádios do nosso grupo TCM, 95 FM de Mossoró, 98 FM de Apodi, a Princesa de Açu. Então, teremos aí esse momento que todos gostam de acompanhar, a apuração, né, dos resultados ao vivo, através aqui da TCM. Vamos de informação. A Caerne vai realizar um trabalho de manutenção na adutora Jerônimo Rosado. Essa atividade vai reduzir o abastecimento de água por algumas horas em vários bairros da cidade de Mossoró. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a Caerne, programou para essa semana uma manutenção na adutora Jerônimo Rosado. Esse trabalho vai afetar o abastecimento de água por algumas horas. Programado agora para os próximos dias 13 e 14, quinta e sexta-feira, a Caerne irá fazer uma manutenção no sistema de bombeamento de recalque daquela estação que fica localizada em Açu. Com isso, haverá a interrupção do bombeamento, né, provisória desse sistema e, consequentemente, haverá uma redução de oferta de água no sistema de abastecimento de Mossoró. Os bairros que serão atingidos durante a manutenção são Alto do Sumaré, Liberdade 1 e 2, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Bom Jardim, Santo Antônio, Abolição 3 e 4, Nova Betânia e Santa Delmira. Ainda de acordo com a Caerne, a previsão é de que a manutenção seja concluída no final da tarde do mesmo dia, com autorização para que o sistema seja religado. A gente pede que a população use a água de forma racional para que não haja transtornos ou maiores transtornos pela falta d'água. Na sequência disso, o sistema estará sendo religado até às 17 horas da sexta-feira, dia 14, e, consequentemente, a regularização se dará pelas próximas 72 horas após religado o sistema. Tá aí, informação de utilidade pública para você aqui de Mossoró. E já vamos aqui para mais participação. O Edinaldo, ele escreveu aqui uma opinião, viu, dele, o seguinte: o político em exercício, por exemplo, o vereador que se candidatasse a outro cargo teria que renunciar ao mandato. Muitas vezes não se elege, só atrapalha a candidatura dos sem mandato. Mossoró foi um exemplo disso. Não fez tantos deputados. Se fosse obrigatória a renúncia, eles pensariam 2 vezes. O que é que você acha, Vonúvio? Pois é, Carol, tem muito disso, né? Tem eleitor que vota ali para um determinado candidato, quer que ele conclua o cargo para qual foi eleito. Mas existem outras questões dentro da política, outros interesses que fazem com que eles mudem aí esse patamar. É justamente evoluir, crescer, dar um passo à frente. Então a gente observa que é cada vez mais comum, né, essa mudança de planos durante essa trajetória política. E a legislação eleitoral permite, né, que alguns cargos, como os cargos do Legislativo, eles não precisem renunciar. Se não for eleito, tudo continua a voltar a ser como antes. Então,
é uma mudança na legislação que é preciso fazer, viu? A lei das eleições. Vamos voltar à nossa conversa com o Andrei Roman, o CEO do Instituto Atlas Intel, empresa de pesquisas eleitorais. Andrei, qual é a sua opinião sobre essa movimentação que vem acontecendo no Congresso Nacional para punir os institutos que apresentem erros de margens muito grandes em pesquisas eleitorais? Olha, Carol, me parece que é necessário que os institutos tenham responsabilidade e que sejam responsabilizados quando erram. No entanto, me parece que quem deveria responsabilizá-los é o mercado, são os contratantes, os clientes, a opinião pública, a credibilidade que eles perdem. Um instituto sem credibilidade não vale nada. Então, neste contexto, me parece que o caminho pela frente é de mais competição, né? De uma certa meritocracia a partir da trajetória de excelência que cada instituto cria. Não me parece que judicializar, punir, multar, ainda pior, entrar com processos criminais contra os institutos vai ajudar, até porque as fontes dos erros e a codificação de regras tende a ser muito complexa para esse setor. Então, me parece que é importante, sim, discutirmos os erros, avaliarmos como as pesquisas devem melhorar, mas quem deveria punir os institutos são justamente os telespectadores que estão assistindo e estão podendo criar uma impressão sobre qual é a credibilidade dos nomes envolvidos e se eles devem ainda ter essa mesma credibilidade em ciclos futuros. Na medida em que os institutos perdem a credibilidade, alguns deles simplesmente não serão mais contratados por veículos de mídia, por exemplo, e isso será uma penalidade suficiente. Se trata de um assunto muito complexo e me parece que é difícil avançar com uma pauta que nesse momento de euforia eleitoral inevitavelmente acaba politizada. Então, os deputados, os senadores que estão defendendo essa pauta de criar novas regras e punições para as pesquisas estão apenas tentando ajudar politicamente um dos candidatos à presidência, em vez de realmente estarem interessados em melhorar o ambiente de divulgação de pesquisas. A pergunta do Breno, ele questiona aqui sobre a probabilidade de vitória de cada candidato. É possível de se fazer essa estimativa, Andrei? Eu prefiro não comentar sobre as probabilidades de vitória dos candidatos neste momento, porque estaria antecipando, talvez, os dados da próxima pesquisa Atlas, que devem sair nessa quinta-feira. Eu diria que os dois candidatos mantêm chances de vitória, não diria que essas chances são as mesmas entre os dois, mas que nesse contexto acho que o mais importante que qualquer especulação é engajamento democrático e popular para que as pessoas discutem dentro das casas, com amigos, com familiares, qual que é o melhor caminho para o país e certamente que se mobilizem para comparecer nas urnas no dia da votação do segundo turno. Andrei, existe uma questão, você falou da possibilidade de muitos nordestinos não comparecerem às urnas neste segundo turno, já que em alguns estados a situação no governo do estado já foi resolvida no primeiro turno. Existe outra questão também, uma outra fatia do eleitorado também que faz a diferença, que são as mulheres. Como é que você vem vendo o comportamento das mulheres a partir deste primeiro turno e pelo que vem sendo trabalhado agora no segundo turno? Me parece que as mulheres sempre têm um olhar mais pragmático, talvez mais sério, menos apaixonado sobre as questões fundamentais do país. As mulheres tendem a pensar mais questões absolutamente cruciais para a evolução da sociedade, como saúde, educação, a segurança dos seus filhos. As mulheres tendem a confiar mais em políticos que comprovam resultados e tendem a se deixar menos influenciadas, impactadas por retórica populista de direita ou de esquerda, de qualquer um dos lados. Me parece que existe uma certa
seriedade maior, talvez, das mulheres neste processo, em comparação com o público masculino, que acaba sendo muito mais engajado em discussões políticas, muitas vezes acaba sendo mais uma torcida de futebol entre eleitores homens. Isso é menos o ambiente de decisão, de escolha das mulheres, né? E então, por isso, eu acho que é muito importante, inclusive, que homens escutem mais as suas esposas, as suas filhas, neste processo de decisão final. Como é que você analisa o Congresso Nacional para os próximos 4 anos? A gente vê uma onda de direita, né, ocupando o espaço do Congresso Nacional, mas que nem para Bolsonaro, nem para Lula vai ser fácil, né? A Câmara dos Deputados ou o Senado. Como é que se observa os próximos 4 anos do Congresso? Me parece que independente de quem for o presidente, será um Congresso difícil de navegar, continua ainda um Congresso muito fragmentado, terá que ter um diálogo muito ativo com as forças de centro para construir uma coligação viável para garantir a governabilidade do país. Me parece que o Congresso Nacional, ao mesmo tempo, vem evoluindo, assumindo mais responsabilidade em relação aos temas cruciais, como o equilíbrio fiscal, por exemplo, a agenda econômica, né? Então, por mais que não será fácil para o presidente construir essa coligação majoritária no Congresso, eu acredito que os deputados, os senadores que estão sendo eleitos neste ciclo demonstrarão bastante seriedade em termos de dialogar com o executivo a partir de uma agenda propositiva para o país. Como é que o senhor vê essa possibilidade das transferências de votos de Simone Tebet e de Ciro Gomes aos 2 candidatos? Existe uma indicação que possa apontar para um ou para outro, mais para um, mais para outro? Desde o início, Carol, das pesquisas neste ciclo, a gente observa que geralmente eleitores do Ciro e Simone Tebet acabam optando mais pelo Lula em comparação com o Bolsonaro nos cenários de segundo turno. Não é exatamente a mesma taxa de transferência entre o eleitorado da Simone Tebet. A taxa de transferência para o Bolsonaro é um pouco maior do que a taxa de transferência de eleitores oriundos do Ciro, né? Mas nos 2 casos, mais eleitores migram para o Lula que migram para o Bolsonaro. Acho que isso é um assunto bastante pacificado em todas as pesquisas de opinião, inclusive a nossa, né? A vantagem do Bolsonaro, no entanto, é uma vantagem relacionada à mobilização do seu eleitorado. Então, o eleitor bolsonarista ele tende a ser mais militante, ele tende a se engajar mais em termos de buscar convencer outros, de trazer o discurso do candidato para outros eleitores, de então tentar convencer com uma paixão maior, né, que o seu lado é o lado certo. Andrei, o senhor falou que, assim, em relação aos apoios, até agora no segundo turno, a questão está um pouco equilibrada, está meio equilibrada. A agenda econômica pode fazer a diferença nesta segunda etapa da campanha? Me parece que sim, porque geralmente a agenda econômica vem favorecendo ao longo deste ciclo mais o ex-presidente Lula que o presidente Bolsonaro. Cada vez que a gente cruza assim, variáveis de preocupação em relação à economia, a gente vê eleitores preocupados mais com questões como pobreza, desigualdade social, inflação, desemprego. Esses eleitores tendem a preferir mais o Lula que o Bolsonaro. O Bolsonaro domina mais temas como corrupção, criminalidade, né? Mão dura contra crime. Em questões econômicas, o Lula conta com uma certa simpatia do eleitorado, na média, em relação a uma lembrança dos 2 mandatos do Lula como uma época de relativa prosperidade, quando o país estava crescendo, mas quando o desemprego estava caindo, quando o crescimento econômico tinha mais fôlego e existiam também todo um plano, todo um planejamento do governo federal
em prol de políticas sociais, né? Foi criado aí o Bolsa Família, e com um impacto bastante importante em termos de redução de pobreza e de criação de oportunidades para os mais jovens. Então, me parece que o Bolsonaro está se recuperando aos poucos neste tema econômico. O país, esse ano, está numa trajetória de certa recuperação depois da saída da pandemia. O governo Bolsonaro também conseguiu controlar o aumento dos preços dos combustíveis. Isso diminuiu bastante a pressão inflacionária no país. Esses são elementos positivos para o governo Bolsonaro, mas me parece que por enquanto, insuficientes para reduzir a vantagem que o presidente Lula tem quando se trata de domínio desses temas econômicos. Andrei Roman, CEO da empresa Atlas Intel, muito obrigada pela conversa no nosso programa de hoje. Foi um prazer, Carol. Muito obrigado, boa noite a todos. Seja sempre bem-vindo aqui à TCM Mossoró, Rio Grande do Norte. A você de casa, boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra novamente ao vivo, 7h25 da noite aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.